Porque Tov Haverins, Racolo Beceder, como é que vocês vão? Vamos fazer aqui a leitura da nossa segunda parte, da nossa porção, né, dessa paraxá da semana de Matot, Macei, duas porções juntas, tá? Então, sem muita demora, vamos fazer aqui a leitura, tá? Nós estamos aqui no livro de Babidibá, que é o livro de números em português, e estamos aqui no capítulo 31, vamos fazer aqui a leitura do versículo 13, tá? Como de costume hebraico, depois a gente começa só a tradução do português. Então diz assim o versículo 13, né? Vaitz e Moshe ve Elazar, ou seja, saíram Moisés e Elazar, Hakohen, né? O Kohen, verrou Nisiei, Haedat, e todos os príncipes aqui, né, da congregação. Likratan et mechutz leamahane, né? Saíram o quê? Ao encontro deles aqui, fora do acampamento, tá? Então, esse primeiro versículo já dá uma introdução sobre a nossa porção, tá? Que saíram todos, né? Moshe, Ali e Elazar, e foram todos ali os líderes, os príncipes das congregações, ao encontro de Moshe e Eleazar, tá? Foram da onde? Da continuação da nossa porção anterior, da primeira parte, ali depois que eles fizeram guerra ali com Midian, tá? Teve toda a questão ali de que eles trouxeram as mulheres, né, cativas ali. E segue-se aqui a nossa porção. Então vamos aqui fazer a leitura do versículo 14, que diz assim: Moshe ficou zangado com os oficiais do exército, tanto com os oficiais sobre milhares, quanto com os oficiais sobre centenas que retornaram da campanha da guerra. Tá? Essa é uma das poucas vezes que nós vamos ver na Torá que Moshe ele se zanga, tá? E toda vez aqui que Moshe acaba se zangando, tem uma consequência, tá? É o que nós vamos ler aqui em diante. E continua assim, ó. Moshe disse a eles: Vocês deixaram todas as mulheres viverem? Foram elas que seguiram as palavras de Bilã contra os filhos de Israel, para atrair Deus no incidente de Peor, resultando na praga dentro da congregação de Deus. Então Moshe aqui dá uma advertência aos responsáveis dos 1000, aos responsáveis de 100, que eram aqueles que eram, né, os príncipes responsáveis ali pela questão justamente da guerra contra Midian. Eles tinham ali total ordem de Deus, através de Moshe, para o quê? Não deixar ninguém vivo de Midian. Aí o pessoal me traz as mulheres, e aí Moshe fala, mas foram justamente essas mulheres aí, não são outras, são elas que fizeram o povo de Israel pecar contra Deus, né? Tanto que Moisés usa aqui, o resultado do poder da congregação, ele fala assim, né? Contra os filhos de Israel para atrair Deus, né? Então ele traz assim essa explicação dizendo que na verdade a traição foi contra Deus, porque eles acabaram adorando Peor, que nós já falamos como que era o culto a esse Deus. E Moshe fala, essas mesmas mulheres, não foram outros, também são as mulheres que fizeram essa situação, e vocês me trazem elas? Moshe agora fala assim, ó, agora matem todos os meninos e toda mulher capaz de conhecer um homem, que poderia deitar com um homem. Matem, mas mantenham viva todas as meninas jovens que nunca experimentaram deitar com um homem. Vocês ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Quem matou uma pessoa ou tocou em um cadáver deverá ser purificado no terceiro e no sétimo dia, vocês e seus prisioneiros. Tá? Então Moisés aqui continua zangado com os responsáveis ali, os príncipes, os líderes, e fala para matarem todas as mulheres que já tinham, né, se deitado com homem, aquelas que haviam possibilidade de se deitar, né, e deixar vivo todas aquelas que não tinham ainda ter contato com um homem. E fala para eles assim, que todos aqueles que matarem uma pessoa vão ter que ficar fora do acampamento para a purificação ali através da água ali da vaca vermelha, tá? Então nós vemos que uma situação aqui, né? Vamos entender bem aqui, tá? Para as pessoas não acabaram, como é que eu posso falar assim, né? Entendendo errado. Por que se diz entender errado, né?
Parece uma situação muito ruim, Moisés pegar, mandar matar mulheres ali e os meninos, né? E deixar só as mais novas vivas porque elas ainda não tiveram contato com o homem. Mas não se esqueçam de analisar todo o contexto e ver toda a situação. Né? Por que eu estou dizendo isso? No começo dessa porção, Deus fala para Moshe que esse seria o último mandamento que Moisés iria cumprir e após isso ele iria falecer, como nós falamos na porção, no primeira parte da porção, tá? Então Moshe ele sabia que ele tinha que fazer um serviço perfeito, pois essa seria a última vez que ele cumpriria uma mitzvah aqui em vida, tá? Como nós explicamos na primeira parte lá, nós explicamos toda essa questão de morte, tá? Então ele queria fazer algo perfeito. E mesmo assim os líderes, os homens ali que nós falamos com o termo Hanashim, ou seja, são pessoas sábias, são pessoas justas, não eram qualquer pessoa, e também vem e me faz uma falha dessa. Eles trazem as mulheres que justamente fizeram pecar. Aí Moshe fica, né, como diz o próprio Moisés, fica zangado, e aí ele fala, não, matem elas, deixem só as que não puderam ter relação com o homem, vocês vão se purificar, porque vocês vão matar uma pessoa, olha a consequência, Moisés está falando, olha toda a consequência que está tendo aqui, tá? Então, como eu peço, tem que se analisar todo o contexto, não é só um texto isolado, é toda uma situação, como nós falamos na primeira parte lá, era uma vingança para Deus, de Deus, tá? Vamos dar continuidade aqui. Todas as roupas, artigos de couro, produtos de cabra e artigos de madeira deverão ser purificados. Aí que entra a questão. Você vê que era Moisés que falou ali. Vocês têm que purificar todos esses utensílios. Aí vem o versículo 21 dizer assim, ó, vai Omer Eleazar hakorel el aneshim, né, ha-tsevah. Ou seja, Eleazar, o sacerdote, disse aos soldados, né, que retornaram da batalha. Sai Moisés e entra Eleazar. Esta, né, Zoterukati Hatorá Ashet Va Hashem et Moshe. Esses são os decretos que Deus ordenou a Moisés. Decretos, como nós falamos aqui, a palavra Hukat aqui vem de Rock, que nós já comentamos, que são aquelas leis suprarracionais, são as leis que não têm uma lógica, né? Não têm um entendimento. Então, Eleazar vem e fala para o povo assim, ó. No entanto, né, somente o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que for usado no fogo deve ser passado pelo fogo por vocês e então estará purificado. Eles devem, no entanto, ser purificados com água de aspersão. Qualquer utensílio que não forem usados com fogo, vocês passarão pela água. Esse aqui, para mim, é o assunto fundamental dessa porção, tá? Nós prestamos bem atenção aqui. Moshe ficou zangado, ele iria começar a falar sobre a lei da purificação dos utensílios e ele simplesmente acaba esquecendo. Aí no versículo 21 vem Eleazar e fala Zot Hukat HaTorah Hashem Tzvah Hashem El Moshe, né? Et Moshe. Essa é a lei, esse é o decreto que Deus passou para Moisés. Por que Eleazar aqui continua o que Moisés havia começado ali falando sobre a limpeza dos utensílios, a purificação dos utensílios? Por causa da ira. Daqui os nossos sábios nos ensinam que a raiva ela cega a pessoa a ponto de fazê-la se esquecer de algo. E Moisés acabou esquecendo aqui como que era a lei de purificação de utensílios para gentios, para a pessoa, o povo que não era judeu. Rashi ele comenta assim, ó, uma vez que Moshe chegou a ficar nervoso, veio a errar, pois esqueceu as leis de purificação de utensílios dos gentios.
Um incidente semelhante aconteceu no 8º dia da inauguração do tabernáculo, conforme diz o versículo. Moshe ficou bravo com Eleazar e Itamar, tá? Levítico 10, versículo 16, quando ele ficou lá bravo com Eleazar e Itamar, os dois filhos de Aharon, tá? Teve também a questão que Moshe ficou nervoso e desse modo chegou a errar nessa questão. Aí continua Kirash. Da mesma forma no episódio do escutem seus rebeldes, quando Moshe lá bateu na pedra por causa da ira que ele chegou a errar, foi o que causou com que ele não adentrasse a terra de Canaã. E agora nós temos aqui a 3 vezes em que Moshe ficou zangado em todos os 5 leis e acabou que ele ficando zangado, ele esqueceu. Os nossos sábios aqui, eles falam que a ira, que quando você fica zangado, sai o seu espírito e entra um outro. Por isso você não consegue se lembrar realmente do que aconteceu, você não consegue se lembrar de nada. Você fica cego, você toma atitudes que você não percebe, tá? Então é muito importante. Nós pensamos, Moshe, aquele iluminado por Deus, que foi comparado aos anjos, que ficou 120 dias, se nós somarmos todo o processo de Moshe ali no monte com Deus, 120 dias, 120 noites ali, com Deus, com os anjos, aprendendo da Torá, aprendendo todas as minúcias da lei para passar para o povo. Agora, no último momento que ele tinha para cumprir uma mitzvah perfeita para Deus, o povo vem e erra novamente, ele ficou zangado e acabou esquecendo como se fazia a purificação dos utensílios dos gentios. E Eleazar toma a frente aqui. Então, meus amigos, a mensagem principal dessa porção que nós temos hoje é justamente isso. Não se deve ficar zangado, irado com nada, porque você vai esquecer. É por isso que muitas vezes as pessoas fazem, né? Deus livre, assassinatos, matam pessoas em estado de fúria, depois falam, o que eu fiz? Procure manter sempre a calma, a paciência, para você conseguir julgar toda uma situação, para você não cair nesse mesmo erro, tá? Baruch Hashem tinha Eleazar aqui, aquele zeloso filho, né, de Aharon, tá? Então nós entendemos bem. Moshe irou-se e ele esqueceu. A ira é como nossos sábios dizem, também é um estado de idolatria. Aquele que fica irado é como se fosse um idólatra, porque o idólatra é aquele que põe uma imagem, põe um Deus falso, põe qualquer coisa que controle a sua vida, que guie sua vida. A partir do momento que a pessoa ela se ira, ela perde a razão, ela perde totalmente o controle e aquilo se tornou o seu Deus. Aquela raiva se tornou o seu Deus a ponto dela esquecer coisas que ela deveria saber. Por isso é tido também como idolatria. A raiva no judaísmo é um estado de idolatria também. Tá? Continuando aqui. Então Eleazar passou toda aqui a explicação de como purificar utensílios que passam pelo fogo, ouro, né, o prata, cobre, ferro, estanho, chumbo e os utensílios que não poderiam passar pelo fogo, que é aqueles que são passados pela água, tá? Como os utensílios aqui, como ele diz, roupas, artigos de couro e assim por diante. Essa é a purificação que é feita, tá? Vamos continuar a pegar só um versículo aqui, só uma explicação de Irache, só para a gente terminar esse assunto da purificação aqui, para ficar bem claro. Ó, apesar de Moshe advertir tão somente acerca das leis de impureza, ainda assim é necessário advertir a respeito das leis de cacherização, da purificação dos utensílios. O termo ar, né, que está aqui no hebraico, no entanto, somente é uma expressão de exclusão cujo objetivo é excluir a possibilidade de uso desses objetos, mesmo depois de ser purificação da impureza por contato com o morto, até que eles purifiquem a absorção da carne proibida. Tá? Nossos mestres declaram somente o ouro, que quer dizer que precisa remover a ferrugem que há neles antes de poder purificá-los.
Ou seja, o significado da palavra aqui, que no caso em hebraico significa no entanto, talvez, tá? É que não se deve haver ferrugem, somente o próprio metal em sua forma original. Então, o Rashi ele explica aqui dentro da palavra da raiz aqui, que talvez, é que você tem que remover nesses utensílios, no caso aqui o ouro, qualquer tipo de ferrugem que vem, você tira e depois você passa pelo fogo, tá? Tem uma explicação muito profunda aqui sobre todos os objetos aqui, sobre a questão de cacherizar, só que aqui já é dentro da lei, né? E eu acho que aqui não é o foco explicar aqui a lei, como ela funciona, porque a maioria das pessoas, como eu falo, não são judias que não vão fazer esse processo de cacheirização de objetos, né? Ou de roupas aqui, tanto como seja o metal ou utensílios, né? Como roupas e couro. Tem toda uma explicação que Irache explica aqui, como porquê do fogo, porquê da água, tá? Mas vocês entenderam que aqui Moshe esqueceu e ele teve que ser lembrado aqui por Eleazar. Vamos continuar. Versículo 24. Vocês lavarão suas vestes no sétimo dia e se purificarão depois disso, poderão entrar no acampamento. Deus falou a Moshe dizendo, calcule o despojo total dos cativos e animais capturados, você fará isto juntamente com Eleazar, o sacerdote e os líderes paternais da congregação. Divida os despojos igualmente entre os soldados que foram para a guerra e a congregação inteira. Você tomará um tributo para Deus dos soldados que foram para a guerra, de humanos do gado, jumentos e de ovelhas. Pegue cada um dentre cada 500, pegue um da metade dos despojos e dê a Eleazar, o sacerdote, como um presente para Deus. Então começa aqui toda uma leitura de como vai ser feita a divisão desses despojos que foram tidos ali dos soldados que foram ali para a luta com Midian, tá? Desses aqui você vai tirar para Deus, você vai tirar para Eleazar, tanto de humanos como gado e jumentos, tá? Continuando assim. Da metade do que pertencia aos filhos de Israel, tire um quinquagésimo de humanos, gado, burro, ovelha e todos os animais e dê aos levitas, né? Os guardiões do tabernáculo de Deus, fazer uma separação justa aqui para todos. Moshe e Eleazar, os sacerdotes, fizeram como Deus ordenou a Moshe. Os despojos totais adicionados aos espólios que o exército havia saqueado eram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil burros e humanos. O número total de mulheres não haviam deitado com o homem era de 32 mil. Assim, estes eram os tributos da metade recebida por aqueles que foram para a guerra. O número de ovelhas era de 337.500. Assim, os tributos para Deus das ovelhas era de 675. 36 mil cabeças de gado, dentre os quais o tributo para Deus era de 72. 30.500 burros, dentre os quais o tributo para Deus era de 61. 16 mil humanos, dentre os quais o tributo para Deus era de 32 humanos. Moshe deu o tributo que era um presente para Deus a Eleazar, o sacerdote, conforme Deus ordenou a Moshe. O seguinte foi o cálculo da metade destinada aos filhos de Israel. Nós vemos aqui os tributos dados a Hashem. Agora o seguinte dos cálculos da metade destinada aos filhos de Israel que Moshe dividiu dos homens que foram para o exército são: a metade para a congregação consistia de 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16 mil seres humanos. Moshe pegou um quinquagésimo da metade pertencente aos filhos de Israel dos seres humanos e dos animais e os deu aos levitas, os guardiões do tabernáculo de Deus, os oficiais designados sobre os milhares de homens do exército, os mandamentos das unidades de milhares de homens, os comandantes da unidade de centenas de homens. Se aproximaram de Moshe, eles disseram a Moshe: seus servos contaram os soldados que estavam sob nós e nenhum homem está faltando entre nós, ninguém morreu. Assim nós trouxemos uma oferenda a Deus, todos os objetos de ouro que os homens encontraram, tornozeleiras, pulseiras, anéis, brinco e ornamentos para o corpo, para expiar por nossas almas diante de Deus. Moshe e Eleazar, o sacerdote, pegaram todos os artigos de ouro deles. O total de presente de ouro que eles dedicaram a Deus foi de 16.750 shekels, doado pelos oficiais sobre os milhares de homens
e pelos oficiais sobre centenas de homens. Os soldados pegaram os espólios que encontraram para si mesmos. Moshe e Eleazar, o sacerdote, pegaram ouro dos oficiais sobre milhares de homens e dos oficiais sobre centenas de homens e trouxeram isso para a tenda da reunião como uma recordação para os filhos de Israel diante de Deus. Tá? E aqui nós terminamos essa segunda parte da nossa porção. Então, meus amigos, foco aqui da mensagem foi a questão da ira, né, que Moisés ficou nervoso e acabou esquecendo a lei. Nós acabamos de ler aqui totalmente como foi feita a separação, como foi feita a divisão ali dos espólios arrecadados dos soldados, tanto para Deus, para os levitas, para a congregação de Israel. Tá? E assim nós encerramos aqui essa nossa mensagem. Tá? Entendamos aqui bem toda a questão do zelo, da fúria, da raiva, o que ela faz? Ela cega, ela nos faz esquecer. Tá? E entendamos também que toda essa questão aqui final, nós vemos aqui que os soldados, os responsáveis de milhares de centenas ali, eles no final acabaram quase que não ficando com muita coisa, porque ainda eles pegaram do que eles tinham e deram ali para o serviço a Deus, no caso para Eleazar, o sacerdote, tá? Então nós vemos aqui que houve realmente um arrependimento de toda a situação, tá? Que foi feita ali. Amanhã, se Deus quiser, nós continuamos aqui com a terceira parte da leitura, tá? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado que você que já nos acompanha aqui, né, diariamente, nesse mais de um ano desse canal. Você que é novo, chegou até aqui agora, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário. Como eu sempre digo, eu gostaria muito de entender, saber quem é o público, quem é que está acompanhando nós aqui, tá? Muito obrigado pelo excelente desempenho que o canal está tendo, todos vocês que estão nos ajudando. E assim, a mensagem de Deus, a Torá de Deus está se expandindo cada vez mais, tá bom? E mais uma vez, como eu sempre digo, Mashiach Now, que Mashiach se revela ainda no nosso dia, hoje ainda, reconstrua o terceiro Beit HaMikdash e o serviço, né, o Avodat Hashem, voltem. No demais, meus amigos, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e parnassá sobre a sua vida, sustento vindo da parte de Deus e para nós todos aqui, tá bom? Se Deus quiser, Mashiach não vier hoje, mas que venha hoje, amanhã estaremos aqui então com a terceira parte dessa porção. Fiquem com Deus, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado e Lehi Traot, até mais, amigos. Tchau, tchau.